Olá, eu me chamo Felipe Sheiko, eu sou social media, ou seja, eu cuido de redes sociais. Eu trabalho no meu trabalho normal com controle de qualidade e eu sou capoeirista há quase 4 anos e sou também frequentador de um terreiro de Umbanda, uma religião de matriz africana, há pouco mais de 7 anos aqui em minha cidade, em União da Vitória, no Paraná, que faz divisa com Santa Catarina. Bom, a minha trajetória dentro da cultura, ela começou assim, eu posso dizer que o início mesmo dela dentro do terreiro. Por quê? Quando eu estava inserido no terreiro ali, logo eu comecei a ver as festividades que aconteciam, como homenagem aos pretos velhos, aos baianos, né, datas comemorativas. A gente começou a bolar alguns mini teatros ali dentro do espaço do terreiro para a gente fazer uma apresentação para a comunidade que estava assistindo o trabalho, né? Antes do trabalho começar, a gente fazia alguns pequenos teatros para mostrar sobre a história da escravidão, sobre a mitologia dos orixás, né? E toda essa parte que envolve a cultura afro-brasileira. Então eu acredito que ali começou a despertar o meu interesse em fazer algo cultural, né? Uma forma de representar, de alguma maneira, aquela cultura afro-brasileira que estava inserida dentro da religião. Quando foi em 2019, eu fiz vestibular para o curso de História pela Universidade Unespar, né? Universidade Estadual do Paraná. Eu consegui passar nesse vestibular e fui inserido no curso de História. A partir dali, comecei a ter uma outra visão sobre a história, porque a história que é ensinada dentro da faculdade ela é diferente, ela transpassa, ela progride muito além do que a gente aprende em sala de aula. E eu acredito que ali no curso de História, a partir de 2019, eu consegui realmente ter um interesse assim mais aprofundado sobre trabalhar e incentivar a cultura afro-brasileira aqui na minha cidade. Como aqui é uma cidade pequena, a gente não tem tanto acesso a esse tipo de cultura nem a esse tipo de conhecimento. Então, quando eu fui recebendo novos conhecimentos a partir da faculdade, dos meus professores, né, que inclusive abordam bastante essa história da África e do Brasil no curso de História, o que eu achei super interessante. Eu já estava inserido, né, na capoeira e já estava inserido também numa religião de matriz africana. Então acabou me despertando muito interesse esse tipo de assunto. E ali em 2019, quando eu estava no curso de História, eu comecei a encontrar outras pessoas que também tinham esse interesse pela cultura afro-brasileira, pela cultura de matriz africana, né? Então a gente começou a se juntar por afinidade dos assuntos e a se organizar para criar algumas coisas em relação a essa cultura afro-brasileira. Então a gente começou assim, conversando com o pessoal ali que também tinha afinidade com esse assunto. Eu acho que a primeira coisa que a gente organizou mesmo foi uma amostra da cultura afro-brasileira, né, pelo curso de História, entre o primeiro e o quarto ano de História. E nessa amostra tinha vários tipos de atividades e materiais sobre a cultura afro-brasileira e sobre a cultura africana. Ali dentro, o meu primeiro desafio dentro do campo universitário foi que a minha ideia ali para esse tema da palestra, da Semana da Cultura, que foi feita, foi replicar comidas feitas ao santo, como diz do popular, ou comida aos orixás da mitologia africana. Então eu fui lá e preparei uma comida de Yansan, que é um dos orixás, né? E fui com as minhas guias de terreiro, pedi licença para isso, né? Porque a gente tem um certo cuidado com isso. E ali no campus ali deu para ver que muitas pessoas tinham curiosidade, outras pessoas tinham medo, né? Quando viam ali aquela oferenda, né? Mas para aqueles que tinham curiosidade, que desejavam aprender, a gente foi explicando, né? Até as próprias pessoas que participaram do mesmo grupo da comida dos orixás comigo, eu pude dividir um pouco do meu conhecimento com elas, porque elas não eram inseridas na religião. Então ali eu acho que foi
marco divisório, digamos assim, do meu interesse por realmente buscar incentivar o conhecimento e a cultura, né, das religiões de matriz africana, que infelizmente ainda sofrem muito preconceito, né, e consequentemente da capoeira, que também tem um certo preconceito em relação à sociedade. Até porque todo mundo pensa que a capoeira é uma dança, mas ela é uma luta disfarçada de dança. Então, através disso, eu e consegui aos poucos assim ir colocando mais visões, mais ideias, né, na mesa para que as pessoas pudessem ter um conhecimento um pouco melhor sobre tudo isso. Ali dentro da faculdade, a gente teve, depois dessa amostra da cultura afro-brasileira, a gente fez diversas outras atividades assim. Fizemos uma exposição, né, também sobre a cultura afro-brasileira, um outro tipo de exposição, onde nós realizamos algumas oficinas. E eu propus uma oficina de turbantes, que é aquele pano enrolado na cabeça, né? Ajudei o pessoal a aprender e a gente fez um grupo ali para fazer esses turbantes para as pessoas e contar um pouco sobre a história do turbante, sobre o que ela representa, né? E também consegui fazer nesse evento a apresentação de toques de atabaque, porque eu tenho um certo conhecimento sobre tocar atabaque, né, devido à religião. Então eu fui fazendo esse tipo de apresentação lá também, né? Mostrei para o pessoal o atabaque, o tambor, como eram os toques, para que eles serviam e tudo mais. Então isso foi abrindo assim, pela curiosidade que as pessoas tinham em relação a esses assuntos, eu fui tendo mais interesse também em fazer mais oficinas, mais explicações sobre esse assunto também. Depois disso, ali que houve essas duas manifestações culturais dentro da faculdade sobre a cultura afro-brasileira, a gente foi convidado, eu com duas colegas minhas, para ir até o Instituto Federal do Paraná, no campus aqui do União da Vitória, para prestar uma palestra sobre a cultura afrodescendente, né, e da minha parte sobre as religiões de matriz africana. Eu aproveitei nessa oportunidade que a gente teve com alunos que estavam no Instituto Federal do Paraná, né, para desmistificar um pouco dessa ideia que é bastante colocada socialmente, de que as religiões de matriz africana fazem muita maldade, isso e aquilo, né? Então eu fui explicando para eles alguns fundamentos, assim, para eles entenderem por que é feita uma comida de orixá, né? A visão do bem e do mal, céu e inferno, esse tipo de coisa assim, né? Dando explicações sobre esses temas, principalmente os que são mais tabus, como a oferenda, né, que às vezes vê uma oferenda em algum lugar e fica com medo e tudo mais. Então a gente conseguiu, assim, nesse primeiro ano da faculdade, que foi em 2019 ali, conseguiu fazer muita coisa bacana, assim, pela cultura afro-brasileira aqui na nossa cidade. A gente teve também, no dia da Consciência Negra, né, dia 20 de novembro de 2019, a gente teve uma amostra da cultura afro-brasileira, né, aqui na Praça Alvir Risenberg, na nossa cidade, e a gente conseguiu fazer uma exposição bem bacana. Vieram alunos de várias idades, de várias escolas, até essa amostra, né, e ali eu fiz a oficina de tambor com eles também, as meninas fizeram a oficina de turbante com eles, e eu trouxe para eles uma coisa bacana que foi os toques e cantos dos africanos escravizados no Brasil durante a época da colonização. Então a gente conseguiu inserir naquelas crianças toques e letras de músicas contando um pouco do cotidiano ali da escravidão, né, dos povos africanos, o que eles sentiam, o que eles falavam, a maneira que o sotaque deles era misturado um pouco com o português, um pouco com o iorubá, né? Então ficou uma coisa bem legal assim, porque as crianças tiveram muito interesse naquilo, principalmente pelo tambor, que quando toca qualquer um desperta interesse, né? Então a gente conseguiu assim muita coisa bacana nesse ano. A gente teve também um passeio cultural que eu acho que talvez foi um dos mais importantes que eu já fiz, que foi para Curitiba, no Paraná, né, na nossa capital, que ela é chamada de Linha Preta. Esse passeio, ele é um passeio
e o conto de vários lugares históricos de Curitiba e da influência negra na construção de Curitiba, que eu fazia muita pouca ideia de que existia. Então, através do professor Candeeiro e da professora Mel, que são os organizadores da Linha Preta, a gente teve acesso assim a um mundo totalmente novo de informação sobre toda a influência negra que teve na construção de Curitiba e aquele apagamento histórico que a gente sabe que aconteceu bastante. Então esse passeio me abriu ainda muito mais assim a minha cabeça para esses temas, né? Bom, depois de 2019, quando a gente virou para 2020, já tinha começado as primeiras falas sobre um novo vírus, né? Ainda não era falado pandemia em si, né? O termo, mas assim a gente começou a ter as primeiras matérias em jornais, em meios de comunicação sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e aos poucos a gente começou a ver que o negócio era sério, né? Então em 2020, ali logo que começou, que voltou o segundo ano da faculdade, né? A gente teria um ano totalmente prático dentro da faculdade e infelizmente a gente teve que se isolar, né, todo mundo por conta da pandemia. Eu acredito que ali a partir de março já vários alunos como eu trancaram a faculdade, né, para não fazer ela online, porque a gente sabia que o presencial era muito importante naquele segundo ano. E o isolamento aconteceu não só na faculdade, mas aconteceu também na capoeira e aconteceu também no terreiro. Então a gente ficou meio sem chão, sem saber como reagir em meio àquilo tudo, né? Ninguém tinha muita informação sobre o que realmente estava acontecendo. A gente só sabia que a gente tinha que ficar em casa quietinho, né? Todo mundo fica em casa. E quando a pandemia veio e começou a nos trazer essas mudanças radicais na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Eu que estava inserido nessa parte de fazer eventos sobre a cultura, eu estava me envolvendo muito nisso, cada vez mais, assim, eu fiquei um pouco sem chão, né? E agora, o que eu vou fazer? Porque todos esses tipos de eventos que a gente participava, que a gente fazia, as rodas de capoeira, né? A gente fazia rodas com temas também, Dia da Consciência Negra, abolição da escravidão, né? Várias outras assim que a gente sempre pegou temas interessantes para fazer as rodas de capoeira para ter um valor cultural também, né? Então, quando essa pandemia ela pegou de verdade, a gente já ficou meio sem saber como que a gente reagiria. E na parte das manifestações culturais que eu estava ajudando a organizar, estava participando, eu fiquei de mãos atadas, né? Então o que acontece? Começou o período da pandemia, a gente não sabia o que ia fazer. Passou-se um tempo, e como eu cuidava das redes sociais ali da página do nosso terreiro e da página da capoeira, né, as pessoas começaram a entrar em contato com mais frequência. Eu não tinha muita experiência sobre social media, né, que é cuidar de redes sociais. Eu fazia uma postagenzinha ou outra ali, né, mas muito de vez em quando, e respondia as mensagens quando o pessoal perguntava sobre treinos ou sobre trabalhos e tudo mais. Então, a partir de um tempo de pandemia ali, eu acredito que depois que passou o período mais grave, que eu acho que foi até ali perto do final de 2020, né? Aí começou o pessoal a perguntar, né, como é que tava, se tinha previsão de voltar, né? A gente teve vários decretos de municipais, estaduais e nacionais sobre isolamento, né? E principalmente os pais estavam muito apreensivos em relação às crianças que não estavam tendo aula, não estavam tendo nenhum tipo de atividade física, né? E não estavam podendo gastar essa energia, né? Ficavam em casa, né? Muitas vezes pai e mãe, alguns, dependendo do caso, tinham que trabalhar, né? Então, os pais estavam muito apreensivos em relação a isso tudo. Aí o pessoal começou aos poucos assim, perguntar em mensagens se tinha previsão de volta da capoeira, né? Se tinha previsão de volta dos trabalhos no terreiro, porque também o pessoal que busca, né, uma religião, seja ela qual for, eles muitas vezes estão precisando de ajuda, né? E essa ajuda foi toda tirada, né, por causa do isolamento.
Então aconteceu assim que começaram a vir várias mensagens e eu comecei a interagir mais com o público em relação às mensagens, né? O pessoal mandava mensagem sobre capoeira ali, né? E eu conversava com os pais, né? Tentava de alguma forma, quando eles desabafavam, tentava minimizar um pouco isso tudo, né? O pessoal que procurava a página do terreiro também, às vezes estava com problemas, precisava de orações e tudo mais. E a gente tentava dar uma palavra de conforto, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E eu comecei a ter muito contato com o público. E chegou um momento que eu percebi, poxa, essa pandemia, né, tudo fechado, todo mundo isolado, as redes sociais estão ganhando uma importância maior. Tá todo mundo na rede social, porque é o refúgio do pessoal, né? E a gente começou a ver lives de artistas que tiveram que se habituar à pandemia, né? Então começaram a fazer lives de shows, de eventos e tudo mais, né? Sem ser presenciais, né? Coisa que era muito raro da gente ver, né? Porque a gravação ou o ao vivo na rede social não era uma coisa assim que despertava muito interesse antes da pandemia. E eu comecei a perceber que todo mundo estava na rede social, né? E todo mundo estava buscando conteúdo. E aí que me veio o interesse no social media, né? Em aprender a mexer melhor com redes sociais, aprender a fazer postagens, divulgação de uma maneira mais acertada, vamos dizer assim, né? E foi uma coisa bacana porque eu comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a ver assim como funcionavam os mecanismos das redes sociais. E a partir disso eu comecei a criar conteúdos, né, em relação à capoeira, contando sobre a história da capoeira, contando sobre os mestres, principalmente mestre Pastinha e mestre Bimba, que são grandes inspirações da capoeira. O mestre Pastinha, o guardião da capoeira Angola, que foi a primeira forma de capoeira propagada no Brasil, né? O mestre Bimba, que criou a capoeira regional, que inclusive ele foi responsável por conseguir descriminalizar a capoeira em uma época onde era crime você jogar capoeira. E essas inspirações, né, eu tinha como inspirações e eu consegui passar para as pessoas isso, através das histórias dele, de textos informativos, né? Consegui apresentar melhor os nossos instrutores, a história deles dentro da capoeira, dos instrutores do nosso grupo, do nosso professor, que é o idealizador do grupo, né? Dentro da parte do terreiro, a minha inspiração, a minha dirigente, que é a dona Ana, também consegui contar um pouco sobre ela, né, sobre a história dela. E é interessante porque assim, tanto a minha dirigente quanto o meu professor, o Neguinho, que é o idealizador do grupo, eles eram conhecidos por quem conhecia, né, pessoalmente, mas muito poucos conhecidos para quem não tinha contato, né, porque você não chega perguntando uma pessoa sobre a vida dela, né. Então, essa abertura dentro da rede social, para mim fazer esse trabalho ali, ajudou muito a ampliar assim, o conhecimento também em relação ao pessoal que está envolvido nessas manifestações culturais, né? E como que eles chegaram até ali, como que foi a caminhada deles, né? Além disso, a gente foi postando assim diversos temas sobre a mitologia dos orixás, né? Sobre a época da escravidão, sobre a perseguição da capoeira, sobre como que ela conseguiu se sobressair de ser descriminalizada, né? A importância de uma atividade física como a capoeira na prática cotidiana, né? E é interessante porque assim os pais dos alunos que estavam procurando, né, a conhecer melhor, né, a atividade, a partir do momento que a pandemia foi dando uma recuada, que a gente começou devagarinho a poder sair e abrir o espaço novamente, né? Eu consegui ali pela rede social, antes que isso acontecesse, eu consegui propagar muito a ideia da cultura da capoeira, né? Da cultura das religiões de matriz africana, da cultura afro-brasileira no geral, eu consegui trazer muito conhecimento dentro da rede social. Porque como era o único lugar onde as pessoas estavam, eu consegui ali inserir aquele conhecimento que eu tinha tido em chão de terreiro, que eu tinha tido na capoeira, que eu tinha tido lá na faculdade. Então,
a minha maneira de contribuir durante a pandemia foi principalmente nisso daí, né? Eu tinha várias inspirações de histórias sobre Zumbi dos Palmares e Dandara, sobre as guerras de resistência dos índios e negros, né, durante o período de colonização, e a gente conseguiu disponibilizar esse conteúdo. O pessoal vinha interagir com a gente, comentava, perguntava, né, onde é que eu acho mais material sobre isso. A gente fazia indicação de livros, né. Durante a pandemia ainda, quando as aulas de capoeira não tinham voltado, a gente conseguir fazer reuniões em plataformas de reunião online, fazendo toque de berimbau, todo mundo junto, uma coisa bem bacana, porque aproximava a gente novamente, né? Então, esse tipo de ação ficou muito bacana, assim, da gente fazer. A gente conseguiu manter o conhecimento e a cultura e a arte viva, mesmo durante a pandemia, mesmo durante esse isolamento todo. Isso foi muito importante para todo mundo. Eu acho que não só para quem recebeu isso, mas para nós mesmos nos descarregarmos de toda essa carga de estar em casa e tudo mais. Então, as interações, né, através das mídias digitais foram muito grandes. Aí quando voltou, começou a voltar as atividades físicas, né, começou a voltar aos poucos o terreiro ali, a gente foi também criando novas formas de interagir com o pessoal, né? Mostrar para os pais também vídeos sobre capoeira, sobre a capoeira infantil que era praticada, né? Porque existe muito material disponível na internet, né? O pessoal que estava procurando assim ainda auxílio espiritual, a gente conseguiu indicar também livros, né? Então toda essa interação virtual, vamos dizer assim, ela conseguiu alimentar e continuar alimentando a cultura, né? Mesmo que digitalmente, né? A gente conseguiu se reinventar para manifestar, né, o nosso desejo de continuar incentivando a cultura aqui na nossa cidade. Isso foi muito interessante. E uma coisa bem bacana que a gente conseguiu durante esse período de pandemia também, que a gente estava isolado, né? Eu comecei a buscar conhecimento de comércios, de indústrias aqui da cidade, né? Procurando nas redes sociais, que aí também eles tiveram que migrar, muitos que não tinham tiveram que migrar para as mídias sociais, né? Por conta de que os clientes estavam procurando só digitalmente, né? Para compras e tudo mais. Então eu consegui encontrar várias empresas, várias lojas aqui da cidade, para ir adicionando eles e mostrando que tinha capoeira aqui na cidade. E através disso a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal da prefeitura aqui da nossa cidade e também da Secretaria da Cultura, o que a gente não tinha esse contato. Isso foi interessantíssimo porque, assim, a partir da metade de 2021, que já a pandemia estava mais controlada, né, e a gente teve esse contato com o pessoal da Secretaria da Cultura aqui da cidade, a gente conseguiu estreitar essa relação, né, nos apresentarmos como grupo. A gente fez uma reunião, né, com o professor junto ao pessoal da cultura e explicou que aqui o nosso grupo é regional, né, é municipal, né, que é um grupo pequeno, que existem grupos grandes com filiais aqui na cidade, mas que o nosso grupo é municipal e a gente estava procurando incentivo, né, cultural, não incentivo financeiro em si, mas um incentivo de apoio cultural para mostrar que existe a capoeira aqui na cidade, que a gente está fazendo um trabalho bacana. Como eu disse no início, ainda tanto religiões de matriz africana quanto a capoeira em si são um pouco vistas com um olhar preconceituoso pela sociedade, né? Porque é uma coisa um pouco cultural que veio ao longo dos anos menosprezando por ser uma cultura negra, né? Por ser uma cultura marginal, vamos dizer, da margem da sociedade, né? Dos marginalizados. Então a gente está conseguindo, finalmente, agora que esses assuntos estão em alta, né? A gente está conseguindo melhorar o olhar das pessoas em relação a isso. E eu acho que ali durante a pandemia, durante esse tipo de contato que a gente teve com as mídias sociais e a gente pôde transmitir conhecimento dentro disso, isso ajudou muito a diversas pessoas a mudarem o olhar, né? Muitas pessoas que eu conhecia que não sabiam que eu praticava capoeira se interessaram,
Muitas pessoas que não sabiam que eu era de uma religião de matriz africana começaram a vir me perguntar mais sobre a religião. Ah, eu ouvi falar assim, assim, né? E daí eu tive a chance, através da abertura da pessoa e da curiosidade dela, de mostrar que não é exatamente o que a gente ouve falar de ruim, né? Tanto da capoeira quanto das religiões de matriz africana. Eu acho que assim esse trabalho que eu consegui executar, né, através da divulgação da cultura afro-brasileira, antes, durante e agora que a pandemia ainda não acabou, a gente está em 2022, mas que ela está mais controlada, eu acho que esse tipo de trabalho é muito importante para a sociedade de uma maneira geral, porque a gente consegue manter viva a cultura, que é algo tão importante para um povo, né? A cultura é o conjunto de todos os saberes, de todas as manifestações de arte, manifestações de crença de um determinado povo. E o povo brasileiro, ele tem essa mistura, essa miscigenação, então a gente tem muita cultura no Brasil para a gente aproveitar. Mas eu acho que a gente aproveita muito pouco dessa cultura. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder estar expandindo isso, né, para além do nosso gosto pessoal, né, que começa a despertar o interesse das pessoas em saber sobre a cultura, eu acho que isso daí é uma coisa inestimável, uma coisa que não tem preço, porque a gente consegue passar esse conhecimento, e esse conhecimento, esse interesse vai sendo repassado para as próximas gerações também, né? Eu tenho o meu filho que ele está com 8 meses e eu sempre gosto de tocar berimbau perto dele desde que ele nasceu, e ele adora, ele já aprendeu a bater palminha, já tem o cachixi dele, que é um chocalho, né? Que ele me acompanha. Então eu acho que assim o incentivo também é muito importante, né, da cultura para a gente e para as próximas gerações. Eu acho que dentro da pandemia, dentro de tanta tristeza, de tantos desafios, de tantos problemas que a pandemia trouxe, a gente conseguiu tirar uma coisa positiva, né? Mesmo com tantas coisas negativas, a gente conseguiu tirar algumas coisas positivas dessa pandemia, conseguiu se reinventar, superar novos desafios. E eu acho que isso é importante para nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente lembrar que a gente tem força, que a gente pode continuar, que a gente pode fazer de uma maneira diferente, que a gente pode se adaptar a novas coisas, né? E eu acredito que esse registro do Memorial de Vivências, ele vai servir muito, não só agora, mas para as próximas gerações, para elas entenderem a importância disso, porque talvez lá no futuro esse negócio todo de pandemia faça parte da história, faça parte do estudo, né? Mas as próximas gerações não tenham que passar pelo que a gente passou. Mas esse trabalho desse memorial, dos relatos durante a pandemia, eu acho que assim vai ser muito importante porque a gente está vivendo isso, a gente viveu, né? Então, eu acredito que vai ser muito interessante. Eu espero que tenha conseguido ajudar, né, as pessoas que assistem a entender um pouco melhor sobre tudo isso que a gente fez, né? Eu espero que esse vídeo consiga ajudar também as pessoas a lembrarem que a gente pode se superar, né? E eu espero que todo mundo esteja bem. A gente está vencendo essa pandemia, a gente vai vencer, né? E a gente vai continuar a nossa caminhada, sempre incentivando a cultura.